Abra aula 8, batismo. Amém? Quem está... Gostaria de saber se há visitantes aqui nesta noite. Alguém nos visita nesta noite? Levante a sua mão por gentileza, se você puder levantar a sua mão. Alguém nos visita pela primeira vez, segunda vez? Amém. Graças a Deus, amém. Que bênção. Olha aí, visitantes. Vocês são todos bem-vindos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui é a casa do Pai, você tem liberdade na casa do Pai. Então toda quinta-feira nós temos um estudo da palavra, nós temos uma apostila, né? E aí nós seguimos aqui alguns temas de estudo. E hoje o tema da apostila é batismo. Então, se você tem interesse de adquirir, é só pegar depois com a secretária da igreja também, se você vai continuar fazendo, né? Se alguém ainda não tem apostila, é só pedir para a Alba, ela envia para você, você pode imprimir. A aula de número 8 da nossa apostila diz assim: batismo, a introdução. Então hoje, né, explicando, é estudo, então é mais uma coisa um pouco mais tranquila, né, irmãos? Mas nada impede no meio do estudo aqui Deus começar a bradar aqui de forma diferente. Amém? Vamos aí. Batismo, introdução. O batismo é uma das ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou para que os cristãos cumprissem. Uma das, né? Quem sabe qual que é a outra ordenança? É lógico que de forma geral existem vários mandamentos do Senhor. Existem vários mandamentos, várias ordenanças. Mas nós temos como igreja duas muito bem estabelecidas. A primeira delas é o batismo nas águas e a segunda é a ceia do Senhor. Amém? Ou a Santa Ceia do Senhor. Mas a palavra diz que são essas duas ordenanças que o próprio Jesus, ele estabelece para a sua igreja, e ele pede que se cumpra. Então, na verdade, não é algo opcional. Você vai entender no decorrer do estudo que é um mandamento da palavra de Deus. Amém? Então, uma das ordenanças que Jesus deixou foi o batismo. Ele próprio foi batizado, nos ensinando a importância do cumprimento dessa ordenança. Veremos a seguir um pouco mais sobre essa ordenança e quais são os requisitos para que alguém possa participar do batismo. Amém? É isso aí, deixa as criancinhas para lá, né? É assim mesmo, não tem problema não. Sempre faz um barulhinho, né? Mas olhe para cá. Então vamos lá, o que é o batismo, irmãos? Abra aí, se você puder, Mateus 28, e versículo 19, Mateus capítulo 28, verso 19. Nós vamos ler ali esse versículo muito tremendo da palavra de Deus que nos ensina, vamos dizer assim, é o carro-chefe do batismo do Novo Testamento, do batismo nas águas, do batismo por arrependimento. Mateus 28 e 19. A palavra de Deus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos por toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na minha tradução aqui está dizendo assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então o batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ensina, prega, anuncia o evangelho, anuncia as boas novas. Faça discípulos de todas as nações. E aí, aquele que crê, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos 16, não precisa abrir, só escute. Marcos 16 e 15 e 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado.
Então, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Ali na apostila número 1 diz assim, o conceito. A palavra batismo significa, que vem do original do grego, significa imerso, mergulho, lavado e limpo com água. Isso dito pelo W.C. Taylor. É uma cerimônia onde o banho simboliza a limpeza dos pecados e onde a pessoa batizada é inserida em uma comunidade cristã. Amém? No Antigo Testamento, irmãos, no Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. Você já deve ter escutado falar em alguma pregação que lá no passado, Deus ordenou desde Abraão que se fizesse uma marca no povo de Deus, que seria uma marca de uma aliança do povo, do homem, para com o seu Deus. E naquele momento, era circuncisão na carne, ou seja, era o corte ali da pele do prepúcio do órgão genitor masculino. Era feito um corte ali, e era então, todo homem tinha que ser circuncidado, e funcionava como um selo. No Novo Testamento, a circuncisão ela foi suprimida, ou seja, ela foi substituída, sendo vista agora simbolicamente no batismo. Escute o que está em Colossenses 2, 11 e 12, diz assim, se você quiser marcar depois você acompanha, só para a gente ganhar um tempinho. Colossenses 2, verso 11 e 12 diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, hoje, essa circuncisão ela acontece no coração do homem e não mais na carne. Isso Paulo fala várias vezes e ele relaciona agora isso com o batismo. Nele também fossem circuncidados, não pelas mãos e não mais no despojo do corpo da carne, mas agora fossem sepultados com ele. Então nós fomos agora marcados. É como um selo. O batismo ele deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. E evidentemente deve seguir a fé, como determina as palavras de Jesus. Aquele que crer, e se ele crer, ele é batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, o batismo, ele é uma sequência do crer. A pessoa pode ir lá e se batizar em algum lugar, em alguma denominação, pode participar deste ato de batismo, desta cerimônia de batismo, sem que de fato ela tenha crido de verdade em Cristo, e sem que ela tenha sofrido a regeneração do Espírito Santo. Essa pessoa ela pode até participar deste ato. Só que isso significa o quê? Significa ela trazer uma responsabilidade muito grande para ela, em estar ali testemunhando para os homens algo que ela não conseguirá cumprir, se ela não tiver o Espírito Santo habitando nela. Por isso que você conhece talvez alguém, ou você já conheceu pessoas, ou quem sabe até você já passou por essa experiência, de ter sido batizado por um sentimento ali, por uma emoção daquele momento, por um convite, por um apelo mais forte, mas de fato não havia acontecido ainda o crer em Jesus, a confissão de fé no Cristo vivo, a regeneração, o novo nascimento, o nascimento do novo homem, do homem espiritual. E é por isso que talvez se você passou por isso ou conhece alguém, você vê que aquilo foi meramente simbólico. Porque antes de se batizar, você precisa crer. Você precisa vir a Cristo pela fé. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu gosto de bater nessa tecla. É dom de Deus, é presente de Deus, não vem de homem, para que ninguém se glorie, porque todo sacrifício
foi feito para a remissão dos pecados, foi feito na cruz do Calvário. Então muitos dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas estão dizendo que acreditam nele no tocante a crer que ele existiu. E isso é muito básico, porque outros de outras religiões, como já disse aqui o pastor Jefferson, até mesmo, né, os árabes que são muçulmanos e coisa do gênero, eles acreditam que Jesus existiu, que ele andou sobre a terra e que foi um grande profeta, mas eles não reconhecem Jesus sendo o próprio Deus encarnado. Eles não reconhecem Jesus sendo o Messias, o ungido de Deus, prometido no Antigo Testamento e que viria para ser o Salvador do homem, primeiro do judeu, depois do grego e depois do gentio. Eles não. Então, uma coisa é você questionar muitas vezes aí fora, conversar com pessoas e eles dizerem: não, mas eu também creio em Jesus, mas crer que ele existiu, crer naquilo que se diz a respeito. Agora, você crer na obra de Jesus, você crer na obra salvadora, na obra remidora, na cruz do Calvário, e se submeter a esse jugo, e você morrer para si mesmo, morrer neste ato, inclusive do batismo simbólico, descer, sepultar naquelas águas, e sair de lá ressuscitado para uma nova vida, para uma conversão, aí é outra história. Então, esse crer que a palavra diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque Romanos diz: quem crerá se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a comissão é essa, né? A comissão de Cristo, a comissão geral é essa: ide e pregai. Por isso a palavra diz: pregai a tempo e fora de tempo. Por isso a Bíblia diz que não há tempo que não seja oportuno para a pregação, para a ministração da palavra, para a anunciação das boas novas. Porque em todo tempo o Senhor faz a obra. Enquanto eu e você falamos ao ímpio, é o Espírito Santo quem convence e faz a obra na vida dele. Então ide e pregai. Aí é conosco. Aí já outra parte é com o outro, né? Ou quem crer e for batizado será salvo. Mas a salvação depende do batismo? Calma, nós já vamos chegar aí nesse ponto. Vamos seguindo pela apostila para a gente poder, né, organizar as ideias. Então a apostila nos traz ali como número 1, tá? Quem tem a apostila pode ali acompanhar conosco ali. Requisitos para o batismo. Alguns requisitos são necessários para alguém que deseja se batizar. Então, vai dizer assim: é necessário crer em Jesus. Marcos 16:16. A palavra diz assim, aquilo que eu acabei de dizer: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro requisito é crer, irmão, não tem como. Precisa crer em Jesus Cristo, precisa crer na obra remidora da cruz do Calvário, no sacrifício que ele fez pela humanidade. Depois a apostila diz: é necessário também se arrepender. Aí ela vai trazer uma referência para nós. Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom ou o presente do Espírito Santo. Então o arrependimento também está atrelado ao processo do batismo. Nós vamos caminhando aqui, irmãos, para você entender que o batismo, né, a cerimônia do batismo, o ato batismal, nós vamos chegando nele assim mais para o final, porque você realmente precisa entender o significado, o espírito do batismo, o que está por trás desta lei, desta ordenança, e que muita gente acha que é simplesmente um ato de ir lá e descer, mergulhar na água e sair, e talvez muitos estão banalizando, não estão levando a sério, porque vão lá e nada acontece, continuam da mesma forma, e outros ainda estão perdendo a esperança e a fé, estão dentro da igreja há muito tempo, estão ouvindo o evangelho ser pregado, estão fazendo parte da comunidade do Cristo vivo, ressurreto, e não querem, não estão sendo atraídos para o batismo. Então,
nós vamos estudando aqui o que está. Então eu quero que você pense assim, nós vamos construindo um caminho, para a gente entender de fato o que é aquele ato de mergulhar e voltar. Então, se arrepender, crer, se arrepender, confessar. Marcos 1 e 5. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos 1 e 5, e a outra referência é Mateus 3 e 6. Mateus 3, verso 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Então, o ato da confissão, o ato de você entender aqui que o batismo é o caminhar para uma nova vida, para uma vida nova, e por isso você precisa deixar o velho para trás. Nós vamos ver uma outra referência aqui que diz: e deixar seus pecados, Provérbio 28, 13, a parte B, que é aquela passagem que diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde uma vida pecaminosa, achando que pode esconder do Senhor, aquele que se fecha coisas no oculto. Ei, irmão, a gente pode esconder de todo mundo. A gente pode esconder do pastor, a gente pode esconder da pastora, a gente pode esconder do líder, a gente pode esconder dos pais, a gente pode esconder até mesmo do cônjuge, que é o esposo ou a esposa. A gente pode esconder do namorado, a gente pode esconder do prefeito, de todo mundo. Só que, irmãos, a palavra diz no livro de Hebreus que todas, não são algumas, todas as coisas estão desnudas, estão nuas e patentes, ou seja, evidentes diante do Senhor, do qual haveremos de prestar contas, cada um por si mesmo, cada um de si mesmo. Todas as coisas estão nuas, não há que se esconder nada do Senhor. Então, por isso, irmãos, é um engano, um engodo do adversário achar que a gente vai prosperar e vai poder ter uma vida assim na congregação do Senhor, né? Na congregação do Senhor, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito move todas as coisas, escondendo uma vida pregressa. Não tem como. A Bíblia diz que quando eu escondo os meus pecados, as minhas iniquidades, a Bíblia fala que eu não prospero, eu não ando, eu não desenvolvo, eu não vou adiante, eu fico preso, como se o meu pé estivesse amarrado com aquelas correntes que amarram os pés dos presos. Mas quando eu confesso, quando eu trago no meu coração arrependimento, quando a palavra de Deus entra no meu coração, e aí diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque é a verdade que nos liberta, é a palavra. A libertação não é uma oração de alguém muito ungido, a libertação não é um passe de mágica, a libertação não é uma reza pronta, não é uma campanha de oração. A libertação é o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E diz a Jesus que nós só seremos libertos por ela, a partir do momento que ela entra, ou seja, ao passo que ela entra em nós, ela encontra morada. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e ela vai mudando o nosso entendimento. Então a luz entra e as trevas saem. Quem está entendendo isso diz amém. Então é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. Então o que eu preciso, pastor Carlos? Da palavra, da verdade. Ler a palavra, meditar na palavra, aprender a palavra, decorar a palavra dia e noite. Quando o salmista fala dia e noite, não é que você precisa estar 24 horas, mas ele está dizendo que você não pode passar 24 horas sem pelo menos um versículo dela entrar dentro da tua alma, do teu espírito. Porque é perigoso, você vai estar vulnerável aos ataques do adversário. Mas se ela estiver em você, você vai sendo transformado. E ele diz: o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus não vai nem ficar mais lembrando. A Bíblia fala que Ele lança
no mar do esquecimento, acabou. Você confessou, Ele não quer saber o que você fez, quantas vezes você fez. Se houve verdade na tua confissão e você deixar, e você se quebrantar, foi embora, e Ele vai fazer algo novo para mim e para a tua vida. Então, crer em Jesus, se arrepender, confessar, deixar os pecados e, sobretudo, ter o desejo de ser batizado. Atos 2 e 37, diz assim a palavra, Atos 2 e 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Amém? Está falando, quem sabe, quem lembra daquela pregação de Pedro cheio do poder de Deus? O Pedro que era resistente, o Pedro que era cheio de indagações e era violento, tinha negado Cristo. Esse Pedro agora havia retornado, Jesus havia resgatado, ele estava lá em Pentecostes, estava agora cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e agora está testemunhando, porque essa é a promessa: esperai em Jerusalém até que do alto venha, desça sobre vós o Espírito Santo. A promessa, ele virá sobre vós, foi prometido lá no passado, foi profetizado e ele está por vir. Aguardai e ficai em Jerusalém, e sereis revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Judéia, todos os confins da terra. Sabe por quê, irmão? Sem o Espírito Santo ninguém pode nada. Sem o Espírito Santo, a tua palavra, a minha palavra, é uma latinha vazia. Sem o Espírito Santo confirmar as nossas palavras, são meras palavras. Mas quando alguém está em Cristo, confessou, se arrependeu, confessou seus pecados, aceitou, creu em Cristo e está ali, pronto, esperando o revestimento, Deus o cobre com o seu poder, com a sua virtude desce, e então se eu e você agora estamos aptos para sermos testemunhas nos 4 cantos desta terra. Não somos mais pessoas comuns como antigamente. Por isso que duas, alguém fala assim: mas você não é mais o mesmo, você não é a mesma, alguma coisa aconteceu, tem um brilho diferente, você está outro, você fala, tua conversa é outra, você pensa diferente, tuas coisas agora tudo mudou. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vale um aplauso para Jesus Cristo nessa noite. Aleluia! Ele faz tudo novo. Glória, glória a Deus, aleluias. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Amém? Vamos ali avançando, número 2 da nossa apostila. O porquê do batismo. Interessante, né? O porquê do batismo. Vai virando a página aí. O batismo é uma demonstração de obediência ao Senhor Jesus. Nós já lemos Mateus no início. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer tudo que eu tenho dito. Lembra? Nós lemos ali no início. Então ele é uma demonstração de obediência, irmão. Então se alguém está na igreja e está crente, ou é crente, melhor dizendo, né? Porque tem muito hoje, tem essa gíria: não, eu estou crente. Não, você tem que ser crente, não tem que estar crente, né? Né, missionária Janete? É claro que a gente tem momentos, irmãos, de baixas, claro. Temos altos e baixos, como todo ser humano. Nós somos crentes, nós somos anjos, né?
Temos as nossas necessidades, temos emoções, temos sentimentos, mas a nossa fé não pode ser negociada. É isso que eu quero dizer para você. A nossa fé, por mais que você esteja passando um momento de fraqueza, de debilidade, a tua fé tem que ser convicta. A minha fé não se abala. Eu posso não estar, mas a minha fé continua. Eu sei que vai passar essa fase e logo, logo Ele me levantará. Aleluia, logo, logo, eu posso não estar no meu máximo, eu posso não estar naquilo que o Senhor quer, mas eu não me aparto dEle, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele me conhece, Ele sabe o que eu estou passando, mas como Ele me conhece, e lá na frente Ele sabe o meu amanhã, Ele não desiste de mim também, porque logo, logo, estaremos de pé, glorificando e bradando o nome dEle nessa terra. Aleluia. Então, somos obedientes. E se somos obedientes, nós temos que nos batizar nas águas, porque é obediência ao Senhor. É obediência, irmão. Então eu estou falando talvez agora para alguém que não se batizou ainda. E no final eu vou dar o dia do batismo, hein? Mês que vem tem batismo aqui na igreja. Tem gente nos assistindo, nos escutando. Você precisa tomar essa decisão. Ele mesmo, o Senhor Jesus, foi batizado para nos ensinar a importância do cumprimento dessa ordenança. Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Olha que tremendo isso, irmãos. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me agradado. Então Jesus Cristo, Ele foi batizado, Ele mesmo, para ensinar a importância do cumprimento dessa ordenança e para dar testemunho público da sua fé. O batismo é uma confissão pública que nos identifica com Jesus e demonstra a nossa fé nele. Antes de seguir aqui, porque senão depois a gente já não volta mais, falar um pouquinho sobre esse batismo aqui de Jesus. Irmãos, Jesus não teve pecado. O Senhor Jesus, Ele passou por essa terra, todo o seu ministério, seus 33 anos aqui, sem pecar contra o Senhor. Ele foi literalmente impecável, o único, não houve outro. O único que passou sem erro nenhum, ou seja, ele, se for analisar que o batismo é um batismo de arrependimento, é um batismo de morte, é um batismo de ressurreição, é um batismo de mudança e de novidade. Jesus não precisaria, se nós olharmos dessa forma. Agora ele diz, continue João Batista, porque João Batista tenta o indaga, dizendo, não, na verdade deveria ser o contrário, deveria ser eu sendo batizado pelo Senhor. E Jesus diz o quê? Deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus, ele estava nos ensinando, irmãos, como igreja, algo muito precioso, algo profundo. Sim, ele não tinha pecado, mas ele estava inaugurando o batismo e dando para nós um ensinamento muito forte, mostrando que com aquele mergulho e com aquela saída, aquilo iria acontecer em breve. Ele seria morto, seria sepultado e seria ressuscitado. E naquele ato que ele desce, que ele sobe, para que se cumpra a justiça, acontece um fenômeno, a palavra registra, o céu se abre, desce o Espírito Santo como pomba. Não é que ele seja uma pomba, não, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele desce naquele momento como uma pomba sobre Cristo, e a voz do Pai ecoa dizendo, esse é meu Filho amado. O Pai testemunha, o Pai o acolhe. Ali é uma prova que a teologia usa para mostrar para nós o mistério da Trindade, porque é um dos raros momentos em que se vê o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho está ali na terra, na água, o Espírito está descendo como pomba e o Pai está bradando dos céus. Então nós temos ali a Trindade Santa, desse Deus triúnico, sendo revelada aos homens.
Mais do que isso, nesse momento que está sendo ensinado aos homens, Jesus ele está mostrando a justiça. Eu vou, mas eu volto, e nesse ato o Pai se agrada, o Pai confirma. Ou seja, ele estava dando um exemplo para dizer depois para a sua igreja, todos aqueles que crescem. Por isso ele diz, aquele que crê e quem crê é batizado será salvo. Por quê? Porque através do ato de confissão pública, estamos agora passando por esse ato de mostrar que estamos morrendo, sendo sepultado com Cristo, sendo ressuscitado também por Ele e sendo aceito como filho amado de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu isso aí diz amém. Esse é um mistério tremendo do batismo. Mistério. A palavra de Deus é isso, irmãos. É coisa maravilhosa, mas precisamos conhecer. Se nós não conhecermos, ela nunca irá transformar a nossa vida como precisa transformar. O batismo é uma confissão pública que nos identifica com Jesus e demonstra a nossa fé nele. Durante a cerimônia, a pessoa confessa o arrependimento de seus pecados, reconhece que Jesus morreu e ressuscitou, e que da mesma forma, ela, através desse ato, morre, ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? E isso está em Romanos. Esse texto é tremendo, preciso ler para você. Romanos 6, verso 3 ao 5, diz assim, Romanos 6, 3 a 5. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda a certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Irmãos, é tremendo. Se nós descermos as águas, nos identificando com Cristo na sua morte, a palavra está dizendo que da mesma forma seremos identificados com eles na ressurreição. A Bíblia fala que Cristo, ele foi a primícia dentre os que dormem a ressuscitar. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E ele disse que agora essa promessa ele deu a todos que nele creem. Então a nossa fé ela é fundamentada na ressurreição, irmãos. E tem muito cristão que muitas vezes não avalia, não para analisar isso, que nós cremos na ressurreição dos mortos. Que nós vamos descer à sepultura no Senhor se Ele não nos arrebatar antes, mas nós não vamos ficar na sepultura, nós seremos ressuscitados em um corpo glorificado. Um corpo transformado, que não sente mais dor, que não peca mais, um corpo tremendo, a estilo ou a modelo do corpo dos anjos, corpos celestiais. Você lembra quando mostra Jesus depois que ele ressuscitou, atravessando parede? Você lembra que ele mandou, quem que ele mandou encostar a mão nele para Tomé, para ver os cravos? Ué, mas como que ao mesmo tempo tem cravo, ao mesmo tempo come peixe, e ao mesmo tempo atravessa a parede com porta fechada? Como posso entender isso? Isso está acima do nosso entendimento. Uma coisa eu tenho para te dizer, Paulo é muito claro em dizer que nós receberemos esse tipo de corpo, essa natureza, de um corpo glorificado que passará toda a eternidade na presença de Deus. É algo tremendo que nós não temos noção, por isso o apóstolo Paulo fala: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, há 14 anos ele foi arrebatado, subiu ao terceiro céu e viu coisas que é indizível aos homens, não tem como expressar o que ele viu lá. Aí está o segredo do apóstolo Paulo, hein? Por isso que depois ele dizia: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. O que ele disse? Eu, Paulo, prefiro partir e estar com Cristo. Ah, irmão, o que ele viu lá? O que será que ele viu lá? Oh, glória. Vale um glória a Deus aí ou não?
Você quer ir para esse lugar? Então você precisa crer em Jesus, você precisa batizar nas águas, você precisa seguir a ordenança, você precisa testemunhar publicamente a tua fé nesse que se humilhou, nesse que não se envergonhou de morrer no nosso lugar. Aleluia. É tremendo, irmãos, é tremendo. Número 4, métodos do batismo, né? Nós conhecemos 2 métodos assim mais tradicionalmente utilizados: imersão, que é a imersão, um mergulho de todo o corpo embaixo d'água, e a aspersão, que algumas igrejas ainda utilizam. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela ainda utiliza esse método de aspersão, de derramar a água apenas sobre a cabeça. Biblicamente não temos uma referência clara sobre o método correto para o batismo. Nós utilizamos o método da imersão como símbolo de uma lavagem completa. Mas quando por algum motivo não há a possibilidade de a pessoa ser imersa, utilizamos a aspersão para o batismo. Então, o que aqui a apostila está querendo dizer? Na verdade, a Bíblia não nos dá claramente a forma de como tem que ser. Alguns estudiosos falam que a palavra batismo, do original do grego, ela vai significar imersão, ela vai significar mergulho. Como nós lemos aqui no começo, nós lemos ali no conceito, a palavra batismo significa imerso, mergulho, lavado, limpo com água. Mas, então, grande maioria, talvez 90% ou mais das igrejas cristãs, que confessam a fé cristã, elas praticam, as igrejas, vou dizer, de confissão protestante, e elas praticam a imersão, mas 10 ou menos a aspersão, ou seja, jogam água sobre a cabeça. E quando a apostila fala assim, mas quando não há possibilidade, aí utilizamos assim, porque você pode estar no leito de morte com alguém, confessando a Jesus Cristo, você pode estar no leito de um hospital, você pode estar e sem poder tirar a pessoa de lá, você pode, e alguém confessa, manifesta, se quebranta e quer se batizar, e o que você vai fazer? Então você utiliza a aspersão para que seja cumprida ali a ordenança do Senhor Jesus. Número 2, momento certo para o batismo. Será que é o momento certo? Vamos ver o que a apostila fala. Tá dando um chiado aqui. Se quiser dar uma verificada aqui, você tem que desligar alguma coisa, tá? Se você manja aí, daqui a pouco vai explodir aqui. Também, se não for nada, pode deixar. Só dá uma verificada, por gentileza. A Bíblia não relata uma idade ideal para alguém ser batizado. No Antigo Testamento, as crianças eram apresentadas ao Senhor no templo. Lucas 2:22. Segundo a orientação judaica, eles eram apresentados no templo no 8º dia. Mas isso também na lei judaica. E quando completavam 12 anos, eram entregues, na outra página, ao sacerdote do templo para aprender os ensinos e as tradições judaicas. Então, há uma conexão, um paralelo. A igreja evangélica, ela apresenta crianças, ela consagra ao Senhor, dedica ao Senhor uma criança para que o Senhor tome ela, para que o Senhor cubra ela, para que o Senhor livre ela e já esteja guardando a sua vida desde o princípio. Assim como algumas religiões espíritas, eles pegam lá e fazem os atos de consagração aos seus deuses desde criança. Nós consagramos ao nosso Deus, ao Deus vivo e todo-poderoso. E lá com 12 anos, mas aí é uma referência, irmãos? A gente então encaminha para o batismo. Mas por que isso? Nós não realizamos o batismo de criança por entendermos que elas ainda não têm consciência e responsabilidades por seus atos. Os bebês são apresentados a toda a comunidade e a partir dos 12 anos a criança já pode decidir pelo batismo, pelo discipulado e pelo batismo. Então, nós temos também essa orientação, porém,
Aí, obrigado, Alex. Nós presenciamos no último batismo uma coisa muito tremenda, irmãos, muito linda, que tinha ali duas, se não me engano, duas crianças ou pré-adolescentes, abaixo de 12. Porém, por que é que eles foram levados ao batismo? Porque eles fizeram o curso e eles que estão no Benjamim, no departamento infantil aqui da igreja, para quem não sabe, e ali se destacando no conhecimento da palavra, se destacando na fé, se destacando na confissão cristã, querendo o batismo, tendo entendimento sobre a vida cristã, almejando o batismo, tendo o desejo de se batizar, de confessar esta fé e de dar sequência na sua caminhada, na sua jornada, convictos no seu coração, no seu espírito, passaram pelo curso com a missionária Cecília e foram aprovados, foram achados aptos para o batismo. E foi coisa linda, irmãos. Volto a dizer, a Bíblia não nos dá uma regra específica. O que ela vai nos dizer é que tem que ter entendimento. A criança precisa ter noção, precisa ter consciência dos seus atos, daquilo que pratica, e daquilo que quer para a sua vida. Conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra, manifestar o desejo, tomar a decisão, glória a Deus, descer as águas do batismo. Número 3, o batismo e a salvação. Aqui é bastante interessante. O batismo e a salvação. A Bíblia relata que somos salvos pela fé em Jesus, ou mediante a fé. E que, consequentemente, aqueles que não crerem serão condenados. Já lemos as duas passagens. Embora o batismo não seja um requisito para a salvação, para os cristãos ele não é uma opção, e sim uma ordem, que o próprio Jesus nos deixou como forma de identificação com Ele, e de demonstração de obediência à sua palavra. Amém? O batismo em si, queridos, então aqui está a resposta. O batismo em si não salva. A salvação não vem pelo batismo. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé que eu falei no início, a fé obediente, a fé no sacrifício, a fé naquilo que Jesus fez e falou. Por isso ele disse: eu e o meu Pai, aquele que crê, ele fala assim, aquele que me ama, lá no Evangelho de João, lembra? Tem até um louvor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Então aquele que ama, de verdade, de fato, ele ama Jesus em todo o seu aspecto, em toda a sua palavra, irmãos, em tudo. Ele se identifica com Jesus, ele se identifica com a morte, ele morre para o seu eu. Por isso Paulo vai dizer, nós, os que estamos em Cristo, já fomos crucificados com Ele. Não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Não vivo mais uma vida no pecado, mas agora vivo uma vida no Filho de Deus. Já crucifiquei o velho homem. Ele diz, ele fala à igreja de Éfeso, aos Efésios, se dispam do velho homem, ou seja, tiram a roupagem do velho, e se vistam e se revistam do novo, porque o velho se corrompe, mas o novo, ele cresce em conhecimento e no poder de Deus. Então não tem como alguém dizer que crê em Jesus, que acredita em Jesus, que conhece Jesus, mas a sua vida é uma vida desgraçada. E o que eu quero dizer com desgraçada? Sim, sem a graça, sem o favor de Deus, sem a presença de Deus, sem o agir de Deus, sem o poder de Deus. Amém? Então, o batismo não é requisito para a salvação. Como eu disse lá no início, se alguém que não creu, passou por algum motivo, por emoção, por pressão psicológica, porque prometeu para alguém, foi lá e desceu as águas, mas esse alguém nunca se encontrou com Cristo, nunca reconheceu, nunca confessou, nunca foi regenerado, esse alguém não é salvo porque se batizou, porque passou pelos batismos das águas. Ele participou de uma ordenança, de um ato simbólico, sim, ordenado por Cristo, mas para aquele que crê, não para aquele que não crê. Quem entende isso aí diz amém. Então é isso.
Não, ele não. Tem muita gente, irmão, que então aqui quebra-se um mito, um paradigma de que você precisa do batismo para ser salvo. Agora veja bem, aí vai dizer assim, não precisa porque o ladrão da cruz ele foi salvo e não se batizou nas águas. É verdade. Por isso aqui nós também utilizamos esse entendimento para mostrar que o batismo nas águas ele não salva, e sim é fé. Aquele ladrão, quando teve contato com Cristo, quando ouviu as suas palavras, as boas novas, dos seus lábios, ele fez o quê? Um descreu, zombou, não acreditou. O outro manifestou a fé, amoleceu o coração, deixou entrar, creu no Senhor Jesus e já o confessou como rei. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, ao perceber a fé, disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Mas ele não teria tempo de descer e ser batizado. Então ali pela confissão, pela fé genuína no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Salvador Jesus Cristo, ele foi salvo. Porque quem é que salva o homem, irmãos? Não é uma placa, não é uma igreja, não é uma religião. O que salva o homem é o Salvador. Ninguém será salvo senão pelo Salvador. Tem gente que acredita aí fora que praticar boas obras, fazer caridade e coisas do gênero vai o levar para o paraíso de Deus ou para a eternidade com Deus. Mas ele não quer saber do Salvador, então não tem como, vai ficar de fora. Por quê? Porque precisa do Salvador. Ora, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que mais? Ninguém vem ao Pai senão por... Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho e não há outro. Amém? Então o batismo ele não salva, porém nós, os cristãos, agora, se ele descesse da cruz, pastor Carlos, ele ia passar pelo batismo, porque é ordenança, é ato público de confissão de fé, é ato de identificação com o sacrifício feito por ele. Se ele descesse, ia passar. Não teve tempo, então foi para a glória, porque foi salvo mediante a fé. Aleluias. Então, vamos adiante aqui, porque o tempo voa. Quem pode realizar a cerimônia do batismo? Cremos no sacerdócio de todos os cristãos. Isso aqui é tremendo, hein? 1 Pedro 2:9. Isso aqui vai para os obreiros, vai para os membros, né? E muitas vezes acha que não é apto e que não pode realizar batismo, não pode pregar a palavra, ministrar a ceia do Senhor. E olha o que diz a palavra em 1 Pedro, você conhece esse texto, 2 verso 9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós cremos no sacerdócio de todos os cristãos. Essa é a verdade. A igreja de Jesus Cristo, a comunidade do Cristo vivo e ressurreto, todos aqueles que estão ali já estão ali, como é que eu vou dizer, estão legitimados, ou seja, já creram, já confessaram o seu nome, passaram na ordenança das águas ali, o batismo nas águas, já estão no rol de membros, já está adorando Jesus. Você que tem a sua vida hoje na presença de Deus, você é sacerdócio real de Deus. Você é sacerdócio real. Existem chamados, existem ministérios, e a palavra diz, Deus deu uns a uns para pastores, evangelistas, apóstolo, mestre, e por aí vai. Mas todos somos sacerdócios. Não existe mais a figura do Antigo Testamento do sacerdócio de Levi. A tribo de Levi, que era a única tribo legitimada para o ofício do templo, para apresentar sacrifício, para trabalhar no templo de Deus, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Israel. Antes sim, somente os levitas, os da tribo de Levi. Mas quando Jesus Cristo consumou a obra na cruz do Calvário, e ele diz, está consumado, Pai, te entrego o meu espírito, por isso rasga-se o véu.
a separação não existe mais. O escritor aos Hebreus vai dizer agora, foi conquistado um novo e vivo caminho por meio da graça, por meio do seu corpo que foi rasgado, e todos nós podemos entrar agora com ousadia no trono da graça e ser ministrado e ministrar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então todos que fazem parte da família de Deus, por meio do batismo, podem realizar a cerimônia. Todos podem. Agora, por uma questão de organização e também experiência, né, irmãos? Porque tem irmão que você vai convidar para fazer um batismo, vai dar um cardíaco, como diz o gaúcho, né? Vai dar um cardíaco, vai cair. Não. Mas você pode ser convidado. Você sendo obreiro, você pode ser convidado, sim. Vou até dar essa sugestão, pastor Jefferson, né? Que tal, evangelista Pascoal? Pode dar essa sugestão, não? Colocar os obreiros para ir lá e dar um mergulhão? Benção de Deus, é coisa linda, irmão, é coisa sensacional, não tem nada que se compare. O céu desce naquele lugar. Entretanto, por uma questão de organização, estabelecemos essa responsabilidade aos presbíteros, evangelistas e pastores da nossa igreja. Conclusão, como vimos, o batismo é uma demonstração pública de identificação e fé em Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu só ver se não estou esquecendo algo aqui. É isso mesmo. Como vimos, o batismo é uma demonstração pública de identificação e fé em Jesus Cristo. Eu vou ressaltar isso daqui. É uma demonstração pública. Pública. Por isso que é importante, irmãos, quem pode participar. É tão lindo, irmãos, é tão lindo. O dia do batismo é uma cerimônia tão maravilhosa. Sabe, é nítido a presença de seres espirituais, angelicais. Eu creio que os anjos eles estão tudo ao redor ali, testemunhando, sabe, celebrando, porque são almas que estão confessando publicamente, irmãos, a fé no Filho de Deus. Lá na Prainha de Três Lagoas, ainda mais isso aqui se concretiza, porque, né, Pascoal, o povo está lá. No último agora, que já estava calor, o povo está lá, passando um sabadão lá, né? Galera com isopor do lado, cadeirinha de praia, sonzinho para lá, para cá, e os doidos lá no meio. Uma roda lá no meio, violão, adorando a Deus. Ei, braço erguido, glória a Deus, aleluia. Labassuri comanai, língua estranha. O povo começa a olhar aquilo, fica olhando de canto. Daqui a pouco tem uns até que se aproxima para ver mais de perto. Aleluia. Daqui a pouco uma palavra é levantada lá no meio. Daqui a pouquinho aquele povo vai para dentro d'água. E eles ficam assim, ó, só mirando. É coisa linda de ver. Está se cumprindo a palavra. É um testemunho público de fé. Estão confessando publicamente diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor. A sua vida está sendo entregue ao Filho de Deus, ao Salvador. Num ato de humilhação, de morrer numa água que nem sempre está tão limpa. E nem sempre está tão quentinha também, mas está lá deixando o velho, e quando sai de dentro da água, sai para uma novidade de vida, sai para experimentar coisas novas de Deus, sai dali para ser batizado com o Espírito Santo, para falar novas línguas, para receber dom do Espírito Santo, visão, revelação, cura, aleluia, para fazer a diferença nessa terra, alabacandaraba sobre andarai, para ter sonhos proféticos, para receber livramentos da parte de Deus, aleluia, para ter um compromisso mais íntimo com Ele, aleluia, é importante, é necessário que aquele que crê em Cristo se aproxime dEle por fé, aleluia. Deus é um Deus galardoador dos que o buscam, Ele é presenteador, Ele é abençoador, diz a palavra, Ele é um Pai que gosta de abençoar, irmão. Mas desde que você seja um filho que esteja ali pertinho dele, Pai, eu quero, Pai, me ajuda, Pai, me ensina, Pai, me mostra como eu faço, Pai, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, me ensina, Pai, é o Senhor que eu quero, é do Teu jeito, não é do meu, ei, meu, se você fizer isso, não tem Pai, esse Pai não vai resistir de te abençoar, aleluia, é tão forte na cerimônia do batismo,
confessamos o desejo de morrer para o mundo e de ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo. Irmão, isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. A palavra diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Irmão, quando eu e você éramos naturais, o que é natural, pastor? Quando a gente era do mundo. Não vou nem falar carnal, porque sabia que tem crente que é crente, mas é crente carnal? Paulo fala isso aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja de crentes, e Paulo fala, vocês são carnais. Eu preciso voltar a dar leitinho. Queria dar um alimento sólido, mas não tem como, porque vocês estão se devorando, estão brigando. A divisão na igreja, a briga, a egoísmo. Eram crentes, irmãos. Os dons do Espírito estavam na igreja. Mas ele define crentes carnais. Há crente carnal e crente espiritual. E há os naturais. O ser humano é o natural. Então, quando a gente era natural, irmão, um ser natural, da nossa natureza adâmica, pecadora, nós não entendíamos isso. Se alguém viesse falar isso, confessar o desejo de morrer para o mundo, que morrer eu quero é viver. Não tem um ditado aí, eu quero é curtir a vida. Quando eu me converti, eu escutei muito isso, irmãos. Já trabalhava na prefeitura, concursado, e eu escutava isso, de pessoas ali que eu fazia festa, que fazia viagens para fazer curso, homens ali que se julgam inteligentes, dizendo assim para mim, o quê? Você bateu a cabeça na parede, Carlos? Você está louco? Vai se enfiar nesses negócio de crente? Vai dar dinheiro para pastor? Fizeram lavagem cerebral na tua cabeça? Você tem que curtir a vida, você é novo. Eles não entendem, irmãos. E dentro de mim, aquele desejo, missionário Charlene, era aquele tempo que nós íamos para o monte lá, do avivamento, aquele começo lá com os jovens, nós íamos para o monte, irmão, orar, acendia graveto lá, de fogo no monte, não tinha o que impedir, nós éramos jovens, 23 anos, 22, 20, a média era essa, de 18 a 23, a pastora Daniela estava, nessa época, estava junto conosco, não tinha chuva que impedia, não tinha nada, nós queríamos marchar, rodar, pular, e eles diziam, bateu a cabeça, e eu assim, meu Deus, como eu faço para eles entenderem isso? E a gente quer pôr dentro da cabeça deles, né? Talvez você já passou por isso na sua família, com alguém, com um amigo, alguma coisa assim, não dá, eles não entendem, mas você está vivendo algo diferente. Enquanto eles acham que tem que curtir a vida, que isso é loucura, você está lendo uma coisa dessa, confessando o desejo de morrer para o mundo e ressuscitar por uma vida nova com Cristo. Oh, labassuri comanai, é isso que eu quero coisa do céu, eu quero revelação, eu quero poder, eu quero ganhar uma alma para Jesus, eu quero transformar a vida de alguém, eu quero ser bênção na vida de alguém. Alguém que tem a vida de Deus dentro dele, irmão, não tem como ele ser como era antes. Repito, você pode passar por um momento de fraqueza, sim, mas você não é mais como antes, por favor, não pense, não deixe Satanás trazer isso na sua cabeça, você não é mais, aquele morreu, você nasceu de novo, deixa ele levantar, deixa ele renovar a sua vida, deixa ele, sabemos que muitos são os obstáculos no caminho para o batismo, nós vamos encerrar aqui, mas o que compartilhamos aqui, é a ação do Espírito Santo, que possa te ajudar, ou a apostila comeu alguma palavra aqui, que a ação do Espírito Santo possa te ajudar nessa caminhada, e na sua decisão de se batizar. O que a apostila está querendo dizer, irmão? Agora está falando com quem não é batizado, está falando com quem está na indecisão, e talvez alguém esteja assim aqui, talvez alguém que esteja nos ouvindo ou assistindo esteja com essa indecisão, esteja com aquela dúvida, será que eu me batizo, será que é a hora, é o momento? Ei, você não tem que ser perfeito para se batizar, porque perfeito ninguém é, a nova criatura não é perfeita na presença de Deus, mas ela tem uma nova natureza, isso sim. O que você precisa fazer é tomar uma decisão. Talvez muitas vezes a gente não quer porque a gente está preso em algumas coisas e não quer soltar. Aí sim, precisamos romper, precisamos soltar e confiar que Deus é poderoso para nos ajudar nesse processo de libertação, de reconstrução, de edificação da nossa vida. Ora, se já estamos na igreja, ouvindo a palavra, estamos participando, recebemos as bênçãos de Deus, por que ainda queremos ficar agarrados no passado? Por que queremos ficar conectados com coisas que não são do agrado do Senhor? Então essa decisão nós temos que tomar, deixar as coisas para confessar e alcançar de Deus misericórdia, compaixão,
E aí sim, estamos aptos para dar o próximo passo. Ah, pastor, mas e lá na frente se acontecer alguma coisa? Ei, lá na frente é Deus. Vive o hoje. Você não pode viver o amanhã. Você tem que construir o hoje. E se o hoje for bem construído, será estrutura para o amanhã. Então, se você está aqui hoje e não tomou essa decisão, você precisa se batizar. Ah, pastor, mas você falou que batismo não é salvação. Batismo, sim, não salva. Não é o batismo quem salva. Mas o batismo é uma ordenança a todo que crê. Então, é como se ele fosse um selo de justiça para aquele que crê. E mais do que tudo, irmão, é confissão pública de fé. Mais do que tudo, é testemunhar diante do mundo, diante dos homens, que aquele que morreu, que foi humilhado por mim e por você, agora é a tua vez de se fazer o quê? Humilhação para o mundo talvez, mas honrado para Deus. É necessário tomar a decisão, é necessário tomar a decisão do batismo, é necessário. Então eu quero encorajar você que crê em Cristo, você que já é um crente do Senhor, você precisa descer as águas o quanto antes, porque assim você estará manifestando obediência ao Senhor. Obediência. Não adianta você obedecer em A, B, C ou D e chegar na letra I e você ser rebelde. É mandamento. Batismo nas águas, então você adentra. É como se fosse uma confirmação da tua fé, da tua salvação, e você é recebido na congregação do Senhor. É por isso que aí sim ele é recebido no culto de ceia para fazer a sua participação, a sua primeira ceia. Por isso que é no dia da ceia, os batizados são recebidos aqui, porque simbolicamente, a partir daquele ato, eles agora estão oficialmente integrados e legitimados na comunidade de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus Cristo, Ele merece. Aleluia. A Ele a honra e a glória para todo sempre.